Fala, jovens, beleza? Seja bem-vindo a mais um episódio do Moda é Flow Podcast. Nesse cenário diferente, agora em parceria com o Seguir Roupas, nós estamos visitando as fábricas, as lojas de alguns empresários, entendendo onde de fato as marcas acontecem, tá? Quero agradecer aqui o pessoal da Estúdio Soul, o Brandão, o Pajé. Como é seu nome, jovem? Que eu ainda não decorei. A Samir, que também aqui cobriu nossos bastidores, tá? Além dos conteúdos aqui, nós também fizemos uma visita aqui à fábrica, né? Vamos já falar um pouquinho de onde nós estamos, tá? Então te peço que você curta, compartilhe, tá? Ative também as notificações, tanto aqui nas nossas redes sociais, aqui no YouTube, Instagram, TikTok e Spotify, tá? E mais uma vez, hoje eu tô sem a Taizinha, ela ficou doentinha um pouquinho antes da gente começar a gravar. Mas, Taizinha, fique logo boa, porque você faz toda a diferença aqui com a gente, beleza? Quem tá com a gente hoje, dá uma chapadazinha pra gente aí, ó, que eu gosto, ó. Eu estou ao lado aqui dos nossos sócios agora, né? Porque eles tiveram presente, o William teve comigo na primeira temporada, né? Eu tive com a Renatinha também na temporada 2 num evento muito especial que a gente teve lá no centro de eventos, não, no Guatemi Hall, na verdade, né? Guatemala. Então foi uma convidada muito especial, tá? E hoje, com mais um membro aqui do Corpo Malhado, com a nossa amiga Renata Versosa. Então, Renata, não, perdão, William, Diana, e eu tive com a Renata Versosa, é certo? Todos são Versosa. Então, família, falta só o Bruno, na verdade, né? Faltou só o Bruno para poder a gente entrevistar. Tentei puxar ele ali, mas não é comigo, não. Então, beleza, né? E nós vamos falar um pouco sobre isso também, né? Que é uma empresa Com familiar certeza, e com pelo que eu certeza. entendi na trajetória, foi uma das grandes decisões que vocês tiveram ao longo da jornada. Então, seja bem-vindo aqui, William. E eu vou começar também com a Diana aqui, né, Diana? Primeiro você Tá. se apresente para a turma, fale um pouquinho quem você é, o que é acompanhado, para que as pessoas possam conhecer um pouquinho o negócio de vocês. Muito bem. Então, eu quero agradecer, eu estou muito feliz por vocês estarem aqui, né? Sejam todos bem-vindos. E venham entrar no nosso universo da Corpo Malhado. E a começar, eu contando que a Corpo Malhado, ela sim foi começada por mim, e depois ingressou o William, a Renata, o Bruno. Hoje nós somos 4 pessoas formando um só pensamento Corpo Malhado. E isso é muito legal, né? Porque assim, a gente fala um pouco, eu gosto muito de falar sobre a palavra legado, né? Você que foi fundador, né? Como foi que nasceu a Compalhada? Daqui a pouco eu falo com o William. O William já conheço, aí tá falando. Já entendi, Júlio, que eu tinha que começar com a Diana. Com certeza, Né? com Mas certeza. assim, como foi que nasceu a Compalhada? Como foi que surgiu essa ideia? Você já era do ramo, você já trabalhava com moda, como é que foi? Que nada, surgiu por um acaso mesmo. Eh, eu trabalhava com o William tinha um pequeno comércio de tecido, o Legal. William era representante e colocou esse comércio de tecido. E eu não entendia nada desse universo de venda de tecido e cometi um erro enorme. Fiz uma venda, desmontei várias peças de tecido que ele vendia atacado. Tá. E separamos vários quilos de tecidos, várias cores. E no final o homem veio me pagar com moeda estrangeira e eu disse que não aceitava, e ele foi embora trocar o dinheiro e nunca voltou. Aí o que fazer com esse negócio? Quando o William chegou, me deu um carão danado, disse que eu tinha feito uma venda horrível, que isso não era venda, que ele vendia era atacado, brigou comigo. Quase despedida, viu? Ixi. Difícil, hein? Aí eu disse assim: "Então já sei, vou fazer roupa para mim, bota tudo no meu carro, vou fazer roupa para mim". Pronto, foi assim que a Cor Malhado iniciou, a primeira ideia. Foi com os tecidos que era do William, dessa venda errada, e eu trouxe para mim. Ou seja, foi uma solução para aquele problema que foi gerado na distribuidora. Mas já era o tecido da fitness, William? A gente vendia e tinha um tecido especificamente que nós tínhamos trazido para o Brasil, que era o suplex, o autêntico Tá. suplex, né? E a gente estava introduzindo na praça, né? Foi exatamente na introdução desse tecido no mercado brasileiro, né? Então a gente tinha que vislumbrar o mercado. Na época, quem fazia algo de fitness era na parte sazonal do pessoal da linha praia. Entendi. Que a linha praia é um segmento que tem ali seus picos de venda, né? Mas ao longo do ano, a gente fala sobre isso, né? A gente sempre traz esse tema, né? Que É, os mercados estão cada vez mais conectados, né? Então, se hoje quem faz fitness geralmente faz a parte de beach também e vice-versa, né? Isso eu acho que foi a evolução das marcas
que de uma certa forma eu acho que foi uma coisa positiva para o mercado, mas eu queria entender um pouquinho a visão de vocês. Mas assim, foi fitness por causa da base do tecido, então? Não tinha nenhum, você não tinha nenhuma, tipo assim, uma conexão, praticava algum esporte ou coisa do tipo? Não. Aí foi fitness, por quê? Essas peças veio ao encontro, eh, de um momento que eu estava passando e que eu precisava ingressar na atividade física. Eu era bastante sedentária e Tá. precisava ingressar nesse momento. Então, eu fiz uma roupa, fiz 2, fiz 3, fiz 10. Comecei a fazer roupa para mim, depois para minha filha, e quando eu chegava na academia, uau, um sucesso. E eu tinha um professor que ele era muito engraçado, e ele dizia: "Di, tá linda, você tá linda". E aí, uma vez eu cheguei em casa e disse assim, "Hoje eu fiz um sucesso na academia, meu professor achou lindo, todo mundo achou lindo minha roupa". Aí o William disse assim: "Por que você não vende?". Então foi daí que surgiu a primeira E ideia. tinha nome, não? Não, Tava produzindo roupa ali meio que na faltaria, vamos colocar assim, fazendo sob não, medida. porque eu não encontrava a roupa que eu queria usar. E tinha esse tecido, Sim. suplex, maravilhoso. Na época, não sei se você, lembra, você talvez seja muito novo, mas era a lycra e o Tá, cotton. sim. Era o que mandava no comércio. Então o suplex era uma matéria-prima nova, ninguém Evolução, conhecia, né? era uma evolução do cotton. Então o suplex não soltava bolinha, não ficava fubá. Então, realmente, ele veio como um tecido premium para a moda fitness. E aí pois não, pode falar. Não, aí a gente começou, né. Legal. E assim, a gente conhece um pouquinho da história de vocês, né, a gente tem uma certa proximidade e a gente sabe que na trajetória da Corpo Malhado existe alguns marcos, né. Eu vou ficar fazendo esse lá e low, sabe, eu gosto de fazer essa transição de começo da trajetória, os dias de hoje e o que acontece Tá no meio bom. desse cenário, né. E até apresentando também o William aqui para vocês, tá, pra quem não conhece, é bom também que vocês expliquem como é que funciona o papel de cada um no negócio, né. Mas o William tem um marco que foi 2015, a marca já tinha ali 11 anos de atuação, que foi quando o William, resolveu dar all-in, né, que é investir 100% do tempo dele, da energia dele, na marca, Ficar full time ficar na full Corpo time na marca Malhado. Malhado. Assim, era um distribuidor de tecido então fala um pouco dessa Hum, trajetória, William, que eu acho que é legal, porque assim, eu percebo, né, que muitos empresários hoje ficam ali presos no que eles estão estabelecido, né, e às vezes surgem oportunidades nesse mercado, né, você era representante de tecido Até hoje eu recebo convite e para volta voltar para ser representante. Eu fui representante da Santista, né, por 8 anos. Quando saí, fui para Jauense, Corduroy, algumas outras fábricas, e depois ingressei na Vicunha, né. Quando chegou em 2015, a Corpo Malhado estava passando pelo aquele processo que já estava me exigindo passar muito tempo lá dentro, e eu resolvi largar a pasta, né, literalmente para ficar full time na Corpo Malhado. Mas foi uma transição natural, vamos dizer assim. muito natural, a gente era necessário isso, ter acontecido isso. Aí logo depois a Renata veio, em seguida veio o Bruno, e nos orgulhamos muito de ter uma empresa familiar. É. E familiar entende-se que tem os dias que a gente está brigados, né, que ele faz uma coisa e eu desfaço e vice-versa. Entende que está tudo ali e que está tudo bem. Existe um respeito, né, eu percebo muito isso em vocês, né, assim, claro que vocês têm perfis diferentes, né, eu pude conversar com vocês individualmente, né, e dá pra perceber que são perfis diferentes. Mas uma coisa que pra mim tá muito clara, assim, lógico que eu não sei como é que é vamos falar um pouco mais sobre isso aqui, né, como é que é o dia a dia, né, mas existe muito respeito, né, então eu acho que o grande desafio quando você tem sócio, seja às vezes familiar ou não, tem que ter o respeito. Acho que quando você perde isso aí, é o caminho pra gente, né, começar a coisa seguir um fluxo que não é, vamos dizer assim, né, o ideal. E como foi cotidiano, eu quero bater essa tecla da familiar, porque eu já tive meus desafios, o William, vocês conhecem meus pais, né, a minha mãe tá com a gente lá até hoje, então, a nossa empresa, eu digo que não é a over label, né, não é uma empresa familiar, mas tem uma vibe familiar, Ah, com porque querendo ou certeza. não, dos 5 diretores hoje, eu sou, né, eu tenho meu irmão no financeiro que é meu irmão, né, eu tenho o William que cuida da parte Que de é hoje é primo. head da Dogville,
por acaso ele é meu primo e a minha mãe ainda está presente, né, na empresa lá, ela cuida de uma área, já tentei tirar ela de todo jeito, ela não sai, que é a área de segunda qualidade, ali de reaproveitamento de produtos, que por acaso deu origem a um negócio que é a Office Story, que a gente estava conversando mais cedo, é o nosso outlet, né, ou seja, surgiu um negócio a partir dessa demanda. Mas é uma demanda muito desgastante, né, então assim, mas assim, então hoje, apesar da empresa hoje não ser uma empresa familiar, ela tem a vibe, né. Como foi pra ti, Diana, assim, ver a turma chegando, né? Porque você foram 11 anos sozinha, vamos dizer assim, né? Aí o William veio e depois foi vindo os meninos, né? Para mim foi maravilhoso. A Cor Malhado sempre o William teve vamos dizer, o dedinho, porque, eu me lembro dele dizer assim: "Quando os representantes chegarem, sempre os recebam. Nunca, dê sala, demore a atendê-los". Então, sempre ele tinha um dedinho, tinha os conselhos dele, tinha alguma coisa que ele estava presente. Eh, Quem decidia sempre o que colocava nas lojas, o que eu ia confeccionar, era eu. Tudo bem, mas quem estava por trás também era o William, né. Tem a participação dele. Para mim foi muito natural, né, porque eu estava presente com meu marido ali, então trabalhar com ele continuou. É verdade que tem o que eu citei, né, tem os momentos que não era aquilo que eu queria, mas aí ele faz, mas aí também tem um momento que não é o que ele queria e que eu faço. Nessa vocês vão se É, entendendo, né? então mas para mim sempre foi tudo certo. Tá, pra gente fechar essa parte familiar e a gente começar a discutir mais sobre o mercado fitness, que é o meu grande interesse, até porque, se tem um mercado esses últimos anos que veio pujante, foi o fitness, tem as vantagens disso, né, e tem os desafios também, porque tiveram muitos entrantes no mercado, né. Mas assim, hoje como é que vocês dividem, né? São 4 diretores hoje, né, vocês 2 com mais os 2 filhos, o que que cada um faz nesse negócio? E tenta falar pra gente qual foi, desse processo, o maior desafio que vocês já enfrentaram, assim, que acho que é legal pra ela também ter um pouco de empatia e conexão com o que a gente tá vivendo aqui, né. É, o maior desafio é o dia a dia mesmo, né. Cada dia é uma novidade no mundo fitness. A gente tem que acompanhar, tem que estudar, tem que treinar a turma, então é o maior desafio, sem dúvida. Aqui todo mundo é setorizado, né, o Bruno é o contábil, Tá. a Renata fica na parte das lojas, supervisão de Pra lojas, comercial, marketing, né, pra comercial. comercial, o William o financeiro e o Bruno é o contábil. Eu é tudo, eu é o geral. Não, a parte criativa hoje é contigo. Tá, eu percebo que o William, e aí eu quero entrar nessa parte, porque eu vou falar um pouco sobre os diferenciais de vocês, mas eu percebo que o William foi um cara que sempre teve muito o pé ali em trazer diferenciais no Sim. produto, né, não a parte de design, mas na parte de acabamento, por exemplo. Você falou do suplex que foi lá atrás, já era um tecido diferente na época. Mas assim, a gente rodando aqui a fábrica, eu vi isso, ó, essa máquina aqui só faz isso aqui, ou seja, tudo aqui é feito internamente, né. O William hoje a indústria não é contigo então, quem cuida é a Diana. A parte de produção é com ela, Tá. né, mas a aquisição de máquinas, novas tecnologias são comigo. A gente se ajuda muito, mas na realidade a gente um entra na área do outro meio que espontaneamente, Uhum. né. Mas é porque a Corpo Malhado ela, não é só uma empresa que entrega uma roupa fitness, ela entrega um produto onde a pessoa vai, na atividade física dela, desenvolver melhor, né, vai conseguir melhores resultados, Performance. vai performar melhor, com certeza. A gente viu muita gente, todo dia aparece marca nova de fitness, mas são marcas que entrega uma roupa simples, uma roupa que muitas vezes não veste bem, uma roupa que não tem o tecido adequado para aquela atividade física. Então a gente nota que essas marcas vão ficando Pelo caminho, né. pelo caminho, né. Hoje a grande bandeira é o fitness, mas todo mundo pensa que o fitness é fácil. Uhum. Da mesma forma, eu concordo quando se diz: "É mais fácil você vender o fitness", porque está todo mundo comprando, mas é muito difícil você ter lucratividade. Vejam muito bem, uma calça tem tecido para fazer 5 biquínis. Então, se você for o markup, você vai vender biquíni, você vai ter uma lucratividade maior, né. Então as pessoas quando vão para o fitness, muitas vezes acham que vão ter uma lucratividade alta,
Quando a lucratividade não é aquela esperada, elas se desanimam e saem do mercado. Isso sem falar da questão técnica mesmo, né? Porque assim, a quantidade de maquinário que vocês têm aqui, diferenciais para peça sem costura, para que a Isso. peça não deslize na peça, a transparência, o cuidado na hora dos fechamentos também para não incomodar ou seja, todos os fechamentos ali são com colas especiais, né? Que eu vejo que tem alguns assim, as próprias etiquetas, né? Que elas não são ali, não tem um tie-back, como a gente chama no nosso segmento, é tudo ali feito sobre Hoje a gente usa DTF, né, que é a DTF. tecnologia que você mostrou ali pra gente também. Então, assim, esses cuidados, quando você vai começar a marca, você não tem um maquinário desse. Ou se for terceirizar, sai muito caro também. Só que a gente viu ela também que a gente ganha muito na comunicação, né? Então essas marcas, às vezes, elas entram no mercado mais drivadas no que tange a comunicação com o mercado. A fotografia é muito bonita, a narrativa na hora da venda da marca, o brand é muito bem elaborado, mas quando você vai para a parte técnica do produto, elas não conseguem responder ou a conta não fecha como você está falando. Vocês tinham um caminho, William, de ir para um caminho mais fácil, né? Ou seja, produtos às vezes mais tecnicamente mais simples, mais comerciais, ou mesmo de mais barato mesmo, assim, ou seja, mais competitivos, né? Por que que vocês são, eu posso até dizer, já conhecendo vocês, é o terceiro episódio que a gente grava, né? Por que que isso é inegociável para acompanhado? A gente não sabe fazer coisa ruim, a gente só faz coisa boa. Não, e eu Aí também podia agregar que foi uma vontade mesmo que eu tinha e necessidade, que começou lá atrás por necessidade. Depois passei a ter a vontade mesmo de só fazer fitness. Não é muita vontade de fazer outros nichos, assim, beach ou camisolas Mas aqui ou eu tô falando é roupas, a né. qualidade do produto, É. né? Tipo assim, você tem A gente prima pela qualidade. por exemplo, certo? Hoje não, hoje a poliamida, ela é um produto cada vez mais aceito no popular. mercado. Não vou dizer popular, mas ele tem mais adesão e tudo tende a baratear custo também, então você tem hoje opções de poliamida mais em conta no mercado. Mas há 10 anos, já era uma coisa que você não abria mão, ou seja, você nunca, pelo menos que eu lembre, eu acredito que a Corpo Malhado nunca trabalhou com poliéster, eu Não. não lembro, por exemplo. E no ramo fitness, é muito comum que as marcas trabalhem com poliéster, por exemplo. É isso que eu tô falando. Eu não tô falando do segmento fitness, eu tô falando da qualidade, do apreço pelo produto em si. É, a gente sempre Entendeu? gostou de trabalhar com materiais A gente, na realidade, hipercar. nós não temos coragem, tá, de fazer a pessoa usar uma roupa de poliéster para fazer atividade física. É um No é Nordeste um seria um problema. No crime. Nordeste é um crime no seu corpo. Mas tem mercado para isso. Tem, quando se compra preço, tem mercado. A gente achou. Você compra Eu preço. sempre cutuco essa parte de É, vocês, porque assim, qual o caminho mais fácil? Cara, se eu quero bater preço, pelo menos Ah, eu compor, né? Eu tenho um pouco de cada um. Mas vocês não mas a não. gente não quis. contamina na produção isso. A Você gente não não consegue quis. produzir as duas fibras na produção, você começa a ter vários problemas. Não, e assim, o acerto do ponto, né, da costura é outro. O poliamida requer mais habilidade, é o caminho mais difícil? Mas é o caminho que a gente trilhou, que é o diferencial da Corpo Malhado. Ó, Hoje, quem compra o produto da Corpo Malhado pode confiar, é um produto bom, porque eu primo pelo conforto, pela maciez do tecido, pela costura que sem atrito. Eu gosto de coisa boa, eu quero desejar o melhor para minha cliente. Isso é posicionamento. É. E como é que vocês fazem para poder, nesse mercado que, como a gente vem falando, né? Ele está em ebulição, mas tem muitos entrantes, e também nós temos aí marcas que vêm de fora também, não só locais, Sim. mas as importadoras, né? Essas plataformas chinesas do meio da vida aí também, que acabam ou não, vai ali bagunçando um pouquinho o mercado e cria um grau de comparação. Porque quando o cliente não quer pagar, ele tende a querer comparar laranja com banana e que aqui a gente entenda que é a mesma coisa. A gente sabe que não é. Então, nesse processo, qual é hoje o argumento? O que é que a Comparado faz para poder apresentar e mostrar esse diferencial? Quais são os principais, vamos dizer assim, gatilhos que vocês usam nesse sentido? A verdade. A gente mostra e entrega o mesmo produto há anos. A gente tem calças, que é a nossa Comfort Power, que é o mesmo fornecedor que eu comecei a trabalhar em 2005, 4. Então, assim, é o mesmo fornecedor. Eu mostro a mesma matéria-prima que eu mostrava antes, o mesmo, então a cliente confia.
acredita. Existe marcas entrando? Existe, mas vai existir sempre isso em todos os segmentos, né. O importante é a gente acreditar no nosso e fazer sempre diferente para as clientes gostarem do nosso desenvolvimento, né. Eu tava Nós sempre desafiamos, né, quem consegue fazer a roupa melhor do que a nossa, né, em termos de modelagem, em termos de costura certa para aquela atividade física, né, você falou aí, nós muitas vezes usamos o silicone para unir tecido, né, sem usar a linha. É o suprassumo que existe no planeta, né. Quantas pessoas têm condição de fazer isso? isso. Quantas fábricas têm condição de ofertar este produto? São muito poucas. Fora o custo do pioneirismo, né, William, que você falou, às vezes tem uma máquina ali que eu investi 70, 100 mil reais na máquina, eu tenho que treinar uma costureira que é muito específica, ou seja, é o custo da inovação também que vocês bancam isso aí, né. Eu acredito assim, sabe, gente, é posicionamento pra mim isso, né, está muito claro na história do Corpo Malhado, e eu acho que quem tá entrando no mercado ou quem tá pensando ali em fazer um retrofit ou um rebrand na sua marca, tem que ter muito claro isso, porque assim, qualidade, como se falava antigamente, virou commodity, né. Mas assim, você ter um produto de excelência, ter um produto que você sabe que você vai usar, que vai ser duradouro, que você vai durar anos no seu guarda-roupa, isso é uma decisão estratégica, tá. Então, segurar esse rojão, mesmo sabendo que você vai ser combatido por marcas populares, por marcas que às vezes pode até ter um posicionamento bacana em termos de brand, mas que não tem um produto competitivo, é difícil. Só que é o que faz chegar a 20 anos de história. Nós Isso. temos uma facilitação. A mão de obra no estado do Ceará é a melhor do Brasil. A nossa costureira, ela tem por característica a mão pequena, Ah, e isso facilita ela manusear o tecido em operações onde necessita uma delicadeza maior, né. Então, pouca gente sabe disto. Nós, como sabemos, a gente tem que usufruir o melhor, explorar no bom sentido, né, explorar de o melhor. otimizar, né, de Exatamente. E o estado do Ceará, tem na sua essência, né, é natural as mulheres saberem costurar e hoje os homens também saber costurar. sim. Tive Então, alguns homens aqui no Parque Fábio de vocês também. nós temos um legado muito grande para superar toda essa dificuldade que a indústria passa, né, com a mão de obra qualificada para fazer um produto premium. Tá. E é legal, William, que eu lembro, por exemplo, agora talvez, a gente falou da poliamida, tem a malha Emana também, que é uma malha que É um fio. o fio, né. Quando vocês falaram sobre isso comigo, isso há uns 2, 3 anos, Mas antes que eu da me pandemia. que eu me conectei com esse produto aqui, eu lembro que marcas grandes, para não citar nomes aqui, nem tinham isso no portfólio, né. Mas assim, só para lembrar aqui, ó, vocês introduziram a Emana, esse trabalho Touch Zero que vocês estão fazendo agora também da parte de DTF, Sim, na verdade em tudo, né, porque na costura é zero toque em tudo, né, na costura, não ter essa questão do atrito, né, é uma coisa que vocês isso é muito importante. o que é que tem de novidade vindo por aí nessa linha? Pode falar? A gente vai ter uma novidade no DTF. No DTF? É, DTF no segundo semestre a gente já vai ter uma evolução aí, Isso seria na parte da parte gráfica, né, na da parte parte gráfica. gráfica. Hoje em dia, serigrafia praticamente deixou de ser usado, né. Hoje tudo é DTF. E nós conseguimos hoje colocar a foto da pessoa na camisa com uma qualidade eu vi lá, cara, que é a absurdo. mesma coisa de você ter colocado no papel, né, a gente consegue colocar no tecido. E essa tecnologia ela vem se, simplificando ao decorrer do tempo. E agora está vindo algumas coisas aí em DTF que a gente deve apresentar no segundo semestre, uma coisa que vai fazer a diferença. Só posso dizer o seguinte: já está boiando. Está boiando. Esse processo de inovação de vocês, que é uma coisa que você puxa muito, né, Will, assim, eu imagino que até a parte boa disso, né, que é você de fato ter um produto diferenciado, ok, mas eu imagino o quão desgastante é introduzir esses processos na fábrica, exige um custo também, isso toma orçamento da empresa, isso gera estresse, porque muda a configuração, seja do acabamento, seja da máquina nova ali.
como é que é com a sua... Porque assim, a parte boa eu já sei. Eu quero também mostrar a ideia da gente estar aqui nos bastidores é isso, é mostrar também o outro lado da história. A gente está falando com colegas nossos de mercado que de repente estão vivendo o que a gente está vivendo. Então, assim, não tenha dúvida, às vezes a gente às vezes ignora que a nossa experiência não faz a diferença para quem está do outro lado, e faz, tá? Hum. E faz. Como é que é lidar com isso? Como é que é lidar com esse fluxo contínuo de inovação? Porque ano passado, nós gravamos com a Renatinha, vocês estavam lá com o negócio de querer modelar o corpo da gente Trouxemos. então, agora já estão tentando trazer um DTF. Assim, como é que é lidar com Não, isso nessa agora a gente vai ter... A gente vai ter o provador virtual na nossa loja dentro de 30 dias. Você vai chegar na loja, É a vai ter a mais sua... nova... Você vai botar a sua Já é uma fotografia, evolução esse trabalho, então, né? já vai Vai lhe escaneando. vestir, lhe escanear e vestir a roupa em você. Pois é, Você vai ver como vai ficar a roupa em você ali na hora. isso usando tecnologia de IA, com certeza que deve estar embarcado sim. aí. Como é que é lidar com isso? Porque isso traz uma pressão também pro negócio, entendeu? Assim, você, às vezes, em algum momento vai ter que abrir mão de custo também, de imagem, né? Não, Então ninguém vamos- pode olhar. Então vamos lá, Mas- assim, falando, Se você vai para custo, você não faz, né? Não faz. falando entre eu o queria- setor criativo e o setor tecnológico, Vai, Diana, eu quero ver isso, viu? quando o William veio com os pensamentos dele, o sonho, o que ele viu ali na internet, aí ele disse: eu vi isso, vou comprar, vou olhar, isso vou dar aqui umas ligaçõezinhas. Eu já fico, ai meu Deus, o que é que ele vai fazer? Aí eu disse: William, pelo amor de Deus, essa costura tá bom demais, esse modelo vai sair assim, essa coleção não precisa ter mais nada. Aí ele: não, mas eu vi isso, não sei o que e tal. Então a gente já entra no primeiro atrito familiar. Já viram, quando ele marca uma viagem, vai Quando ele para Barcelona, ele já fica com tensão o maior, né? passaporte dele, quando eu vejo que ele vai para a Itália, eu falei: ai, meu pai. Aí é o preço dos maquinários hoje, né? De tecnologia, assim. Na realidade, a Itália é o berço da moda hoje, né? A moda começa no calçado, né? O melhor calçado é o italiano. Se você fizer pesquisa de moda, né, você vai fazer vitrine na Europa, né? O que você estiver olhando no mês de, vamos lá, de janeiro, fevereiro, o que tiver, tá? No chão, ou seja, nos pés, tá? Surgiu O inverno vai subir para o inverno, Legal. né? É. E assim vai. Aqui embaixo. Mas volta aí, Aí- Diana, eu quero aí ouvir pensando- os causos. Aí, pensando nisso, ele rompe a barreira, né? O criativo aí assusta. Aí, quando chega, de fato, o que ele quer mostrar, nos apresentar, a gente vai aceitando e tudo. Aí choca com o comercial, que aí o comercial diz: poxa, Como é que vai passar isso aí é um investimento alto, não sei o que e tal. Aí a gente tem que botar nos custos, né? Então, tudo isso são processos. A fábrica passa, são processos, são etapas. A gente está sempre fazendo isso. É necessário a gente passar por isso, né? Ele trazer as criatividades dele, o que ele vê, os conhecimentos dele é importante. Mas quando chega na empresa, a gente toma um susto. Aí depois a gente vai acertando e dá tudo certo. A aplicação da máquina Touch Zero, que hoje em dia é um sucesso, uma coisa Real. consolidada, né? Apareceu na realidade em Las Vegas, né? Eu olhando aqueles tapetes e ninguém tropeçava nos tapetes e me chamou a atenção como era esta união, né? E quando eu vi, bati foto, aí eu fui atrás dos meus amigos doutores pardais, né? Como é que eu aplicaria aquele ponto num tecido para fazer atividade física. Então, O William sempre foi muito curioso, querendo saber tudo. Hoje, certos clientes de vocês, tá? Eles são clientes, você falou muito de performance, né? Mas assim, são atletas, são esportistas, eu quero já entrar na TUF também, né? Porque já é outro marco na história de vocês, né? O principal consumidor hoje, ou para quem vocês orientam a criação, são coisas diferentes, né? Eu posso ter um produto, um cliente-alvo, mas o meu DNA de criação é voltado para o atleta. Como é que vocês desenham isso? Não, antes de falar isso, eu vou falar que a gente trabalha na parte da criação, setorizando os modelos. Esse aqui é o modelo mais voltado para academia, esse aqui é o mais voltado para corrida, esse aqui é mais voltado para o beach tennis. A gente já está trabalhando assim, Tá. que é mais fácil o estilo, pensar, montar coleção, se for trabalhando os esportes, né?
E aí, pensando no público em geral, não existe isso. Hoje em dia nós temos senhoras de 80 anos, 70 anos, correndo maratona. Mas o produto, então, o cliente de vocês hoje é o atleta do dia a dia, né? Do Vamos dizer dia a assim, né? dia, do dia a dia. A gente dedica a performance para outra marca que é a Tufo. A Tufo É. é que a gente Concentra todas as concentra as tecnologias numa tecnologias peça lá. só. Que exige mais, exige um tecido leve, um tecido mais pensado, sem muitos detalhes, sem muitas costuras, que deixe ele respirar. O tecido é de poliamida, ele é respirável, sim, mas ele precisa também ser colocado poucas comunicações que é para o tecido fazer a parte dele, né? Sim. Então, a gente tem a preocupação de manter o modelo mais suave, sem poucas informações, para ele poder fazer efeito nos atletas de performance. Assim vai com as blusas, com as calças e tudo mais, né, Hugo? Na realidade, a gente entrega um produto premium para o atleta do dia a dia, aquele que vai correr na beira-mar, despretensioso se vai fazer uma prova, brigar contra o tempo ou não. Quando ele entra na Corpo Malhado, eu até sou presunçoso quando eu digo o seguinte: o difícil é a pessoa usar a primeira vez. Depois que ela usa, ela nota a diferença e se torna cliente nosso. Já diria Carlos Ferreirinha, né? O paladar não retrocede, né? Então, uma vez que você experimenta algo que realmente tem qualidade, é difícil Voltar. você andar para trás nesse sentido, né? Porque você não tem como desver, né? Não tem como você É. desviver aquela experiência, né? Fala um pouquinho sobre a Tufo, cara, assim, nesse processo, assim, onde foi que surgiu? Porque, assim, eu queria que vocês falassem, tem a linha CMX da Corpo Malhado, né, e tem a Tufo. Qual é a diferença, qual foi a intenção de cada linha dessa, né, tanto da CMX como a Tufo, qual a diferença entre elas, em relação à marca matriz, né, a marca mãe? A TUF ela foi criada a princípio para atletas de triatlo, né? Foi uma marca pensada para atletas de triatlo com tecidos e o produto de alta performance, para melhorar em algum momento da atividade dele ele ia ter um resultado melhor, seja na natação, seja no ciclismo, seja na corrida. Para isso a gente partiu de tecidos que normalmente a gente usa na corpo malhado, no máximo com 16% de elastano, para tecidos que no mínimo era 23% de elastano. Então a gente teve uma oferta de matéria-prima muito pequena e muito limitada no Brasil. A gente passou por um processo de tentar importar alguma dessas bases para fazer valer o que a gente queria fazer com a TUF. E a CMX é o lado também já de atleta de outras atividades, mas que quer um glamour maior, sem perder a essência de um produto premium para fazer sua atividade fim, né? Ah, Então, ambos são produtos de performance, então, de performance mais extrema ou não? A Tufo sim, né? a Tufo, sim. A CMX, a gente usa algumas bases que a gente usa na Tufo, né? Respeitando o lado de cor de moda, de Sim. modelo, né? Sem ser adequado para o triatlo. Pode ser feito na yoga, como várias outras atividades físicas. Eu poderia até acrescentar dizendo que é uma linha mais fashion. Tá. CMX é uma linha mais fashion, mais requintada, Entendi. né? E o mercado fitness ele evoluiu muito para esse lado também, né? Assim, hoje você vê que as marcas hoje elas estão, não é nem, elas estão mais abrangentes nesse sentido, né? Porque Uhum. eu percebo muito isso no mercado fitness e lingerie, né? O outwear, né? Ou seja, é um produto que hoje você não usa só na academia, né? Você usa no seu dia a dia, Sim. né? Tanto é que, e aí eu vou entrar aqui numa pergunta, eu tô na dúvida se eu pergunto ela agora ou deixo pro final, sabe? Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou entrar na pergunta agora e vou dar tempo pra vocês pensarem e passar uns recadinhos aqui. Talvez eu faça isso. Porque é o seguinte, quando a gente fala desse outwear, da CMX, desse novo tipo de produto fitness, que não necessariamente é para prática esportiva, mas para poder você ter um produto ali mais casual no seu dia a dia, tá? A gente vê a explosão de marcas de luxo, como por exemplo
a Lululemon, né, que ela é uma marca de ambas marcas de yoga, né, a Lululemon e a Alo, que, cara, eu estive em Nova York agora, no começo do ano, é impressionante como cada esquina eu brinco que parecia que aqui no Ceará a gente tem a Pague Menos e a Drogazil, pronto, lá é tipo isso, sabe. A Lululemon ela tem aqui, tem uma Alo na frente, né, então assim, o mercado de ioga, que é um subnicho do mercado fitness, vamos dizer assim, e lá explodiu. E você tem produtos, por exemplo, à base de poliéster, essa galera, Sim. Mas lá sendo eles... vendida a Mas lá eles têm R$ inverno, 1.200, né? Não, né, não, R$ mas 1.200. Tem o tem o seguinte, por que essas marcas fazem tanto com poliéster? Existe uma explicação. 90% do público consumidor deles está no hemisfério norte. Lá eles têm 9 meses de frio durante o ano. Então lá é o canto certo para usar o poliéster. Que é para aquecer É, mesmo, que é porque o pra poliéster ele retém calor. exatamente, Então, tá. para lá, o poliéster já é bem-vindo, né? Lá você não tem o problema do calor úmido, que cria a bactéria do mau cheiro no poliéster, né? Aqui você tem. O poliéster, quando ele adquire a bactéria do mau cheiro, não tem jeito. É. As fábricas chegam e dizem assim: olha, mas aqui eu botei um antibactericida. Lavou com cloro, molhou na piscina, acabou. Esquece. Não existe mais. Ainda não inventaram esse produto para colocar no poliéster para aguentar 100 lavagens. Lavou com cloro, acabou. E uma vez adquirida, é muito ruim a pessoa usar uma roupa e ficar com mau cheiro, ela se sente mal. Fora isso, irrita a pele. Aqui é o calor o tempo inteiro, né? Então lá eles vendem muito poliéster por Então existe um propósito por trás disso aí. propósito, porque lá eles têm 9 meses de frio durante o ano. Eu queria mergulhar um pouquinho nessa concorrência à Lululemon, não só pela concorrência em si, né, mas é um olhar diferente para o fitness. A gente estava no começo da conversa aqui falando do desafio de você valorizar o produto e os caras conseguiram romper essa barreira, né. Tem até agora uma case também recente, que é a collab, né, uma joint venture ali que foi feita da Nike com a Skims também. Uhum. Não sei se vocês acompanharam isso, mas que a Skims é uma marca de lingerie, vamos dizer assim, underwear, né, e aí se juntou com a Nike para poder montar uma operação dessa. Então, assim, eu vejo que esse mercado tá meio que em ebulição. Eu quero entrar um pouquinho mais quero entrar um pouquinho mais nesse desafio, mas só falando sobre a questão da Uhum. poliamida aí, da poliamida não, perdão, da poliéster nos Estados Unidos, pode ser que no inverno, sabe, funcione o que você tá falando aí, tá? O problema é que tem um tal de verão, especialmente na Europa. Meu amigo, tu imagina um europeu que não é muito chegado à água, viu? Parece gato. Eu não gosto muito de água não, viu? Aí tu imagina pegar essa poliamida aí no verão. Vou te falar, viu? As experiências que eu tive nas Olimpíadas lá não foram das mais agradáveis não, viu? Eu não vou mais para a Europa no mês de julho e agosto. Que é o verãozão, né? É Passamos demais. mal, passamos. Não, Olha, o você passa ar-condicionado, mal. o ar-condicionado não faz. 1 hora da manhã eu estava debaixo do chuveiro, passando mal, parecia aquela sauna seca, tudinho. Hoje em dia a gente entende quando o turismo aqui chega julho e agosto, tem Que tanto é europeu. existe. Porque Os caras querem fugir, né, disso aí. quer É. fugir. Mas vou te falar uma coisa, o desagradável não é só o clima não, viu, William? Ele é desagradável em todos os sentidos, viu, cara? Porque, meu amigo, pense no povo pra ter vamos dizer assim, um odor duvidoso, rapaz. Eu fui pro jogo, eu devia ter ido pro jogo de futebol, lá nas Olimpíadas, cara. Fui querer vir pra vôlei, que é ponto o tempo inteiro, aí o povo levanta o braço. Pô, aí o povo levanta o braço. Rapaz, tinha umas holandesas lá, e estavam de ala, as bichinhas, viu? Lá tá tudo de ala, tudo organizado lá e tal. Os jovens lá, tudo. Mas, meu amigo, aí não tem polemista que dê conta, Não viu? tem, Então, tem. eles também não compram só para 3 meses. Exatamente, né? Esse que eu vou usar, acaba usando o ano inteiro. O europeu, você falou do emana. O emana é uma fibra que ele é constituída de microcápsulas de cristal que, com o calor da pele, ela é ativada, né? Na Europa, já é comum as pessoas chegarem e pedirem desde o colchão com emana, Sim. né? Tudo com... Mas tem outras fibras, por exemplo, da Huading, que se chama kelp. É a mesma coisa com o emana é da Rhodia, né? O kelp é da Huading, é assim, São as patentes, é isso que você tá falando? são a mesma característica, sendo que De patentes de patente sim. diferente. É o nome lycra e o elastano, Sim. né? Então, Legal você tá falando isso, cara, porque isso é uma aula mesmo, eu não sabia.
Não sabia dessas características. E tanto é que você for na internet, você tem muitas críticas a essas marcas de luxo com usar poliéster, com usar alguns tecidos que, teoricamente, aqui no Brasil, não fazem muito sentido pra gente, né? É o clima. São Mas é isso. empresas maravilhosas, sem Não, dúvida, sem dúvida, são sem dúvida. ícones pra gente, mas Diferencial. são referenciais pra gente, mas é tão bom que as pessoas também valorizem o que é nosso, o que é cearense, o que é legítimo, o que é feito dentro do que a gente entende Sim. que é possível, né, como matéria-prima para o nosso clima. E Eu levanto uma bandeira, viu, Vinícius, que eu digo o seguinte, que nós temos que ir do Ceará para o Ceará, né? Ou seja, produzir aqui e consumir aqui. E esse movimento está cada vez mais forte no mundo inteiro, né? Assim, de você valorizar a cultura local, né? A história do santo de casa não reza milagre, Assim, né? no ramo de confecção, gente, a gente faz o melhor índigo do Brasil, tá? Disparado, a melhor lingerie, o melhor fitness, não é só pela Corpo Malhado, não, tem outras empresas Sim, também sim. com capacidade de fazer um produto muito bom aqui. Linha Praia, nós somos também os melhores. Lingerie. Lingerie disparado, né? Proporcionalmente, nós somos maior do que São Paulo Mas, em termos de o lingerie. Ceará é um polo produtor, né? A gente tem esse DNA muito forte na gente, né? A gente reclama às vezes de mão de obra aqui. Se você descer, meu amigo, a gente chora aqui, os cabas estão desesperados. Porque, como você falou, né? Ainda tem essa característica da mãozinha lá da cearense lá que ajuda. Mas, assim, brincadeiras à parte, amigo, eu brinquei muito com a Camila nessa viagem, sabe? Falei, Camila do céu, pai. Povo bonito, educado, mas, meu amigo, falta um chuveirinho pra essa galera aí, viu? Tô demais. Pessoal, quero aproveitar aqui esse momento aqui, quando a gente chega, William, nesse tempo do podcast, eu gosto de passar uns recadinhos, porque se esse episódio tá de pé, é porque tem parceiros que nos ajudaram a chegar até aqui, né? E o Cine Roupas, cara, ao qual você também é um dos diretores lá, você é conselheiro lá, né? Eu sou conselheiro. O Cine Roupas, não é que a gente evitou, né? No nosso entendimento do podcast, dos produtos que a gente está fazendo no Modern Flow, a gente tinha muita dúvida sobre quem deveria ou não a gente se conectar, né? Com quem a gente deveria trabalhar ali como irmãos, né? Marcas que deveriam se conectar ao projeto, né? E o Cine Roupas foi um que nos abraçou muito esse ano 2025, e a gente acabou montando essa parceria, tá? A Thaisinha não está aqui para poder passar o recado dela, né? Mas assim, existe uma certa, não sei se é barreira, se é resistência, ou se é alguma questão ligada ao senso comum, quando você fala sindicato, né? Mas é bom entender que o Sindiroupas hoje, ele é um sindicato hoje que está dentro da FIEC, que é a Federação da Indústria, e que fomenta coisa pra caramba, que só sabe que atravessa a fronteira, né? Então, eu queria fazer diferente hoje, já que a Thaís não tá aqui, né? Eu queria que vocês falassem o porquê que vale a pena se associar ao Sindiroupas. Primeiro, o Sindiroupas está debaixo do guarda-chuva da FIEC, tá? Nós temos órgãos governamentais que apoiam, não falta dinheiro para cursos, né, para desenvolver tecnologias como o Sebrae, SESI, IEL, né, e assim vai. A própria secretaria, não posso deixar de dizer que estamos tendo um apoio também muito grande do governo do estado do Ceará hoje, Através da ADES também, né? através da ADES, lá que a gente tem a Câmara Sim. Setorial, né, está tendo um apoio muito grande. Mas eu vou dar um exemplo. O sindicato está promovendo, vai acabar semana que vem, um curso, né, na Unifor, que é um curso da Empresas Audaces, onde teve, e as pessoas não sabem, pela Audaces você tem não só o CAD para fazer a modelagem e o risco, mas você tem dentro do 360 da Audaces, tem um programa chamado Ideia. Qual é o que é que o Ideia faz? Ele pega a sua ideia, né, joga a roupa, a estampa que você quer, costura tudo na máquina, no seu PC. Uma prototipia digital, né? Assim, né? Ele faz um pré-custo e vê análise se aquilo vale a pena ou não. Antes de você botar o preço real. Você não gasta mais fazendo peça piloto. Então você ganha muito tempo. E hoje você tem que ser rápido na indústria. Fora isso, nós temos um curso de fotografia que vai começar a semana que vem. Marcos, né? Com o Marcos, lá no Museu da Fotografia. Sim. Né?
Nós temos o apoio do SESI com a escolinha de costureira, né? Nós temos dentro do SESI também uma escola de mecânico para máquinas eletrônicas. Ou seja, são N possibilidades que a gente tem dentro do ecossistema e eu vou ser muito honesto para vocês, tá? Eu sei que eu tenho como verdade aqui, né? Eu acho que um dos objetivos do Model Flow foi juntar a mesa. Eu sempre evitei, tive muito cuidado, na verdade, com essas conexões com entidade, classe, ou mesmo alguns políticos, mas eu vou fechar essa etapa aqui falando uma frase de um amigo meu que é político, e ele falou assim: Vinícius, tudo é política, cara. E a gente precisa se conectar, porque outra coisa acontece. Um dos paradigmas que eu tive, depois que eu entrei no Cine Roupas, viu, Will? É que, como você falou, não falta recurso, né? O problema é que falta projeto. Só que como as pessoas não conhecem o ecossistema, elas não lançam seus projetos. Então, assim, eu fiquei muito feliz quando a gente fechou essa parceria do Cine Roupas com o Modeflow, porque na minha cabeça fez sentido, né? Então foi um dos parceiros que a gente tem pensado em 2025. Eu não tenho dúvida, como outros que vão surgir também, vai ser sempre nessa pegada. Então, tem aqui, vou pedir para o menino colocar o QR Code, viu, Pajé? Coloca o QR Code aqui na tela também, tá? E o link na descrição. Se você tiver interesse, vai lá, se cadastra, preenche o formulário. Qualifica. Qualifica, Vai qualificar a sua empresa. cara, ó, É isso aqui, insignificante. isso aqui é quase uma taxa, na verdade, né? É uma taxa simbólica. É uma taxa Pode para ficar que você certo disso. possa acessar a rede. E eu acho que é isso mesmo, né? Você dá seu passo e o sindicato vai dar o passo dele, tá? E o sindicato também, William, nesse processo. Precisamos Sim. estar unidos, né? Sim, Não sim. só pela bandeira de melhorar o nosso nível profissional, nosso e dos nossos parceiros, mas também para brigar junto ao governo do estado, governo federal, sobre impostos, que hoje em dia Tudo. somos Atacado. atacados de tudo que é jeito, sugados de tudo que é jeito, né? E a gente tem problemas seríssimos, né, com mão de obra também devido a tanta gente que trabalha informal, né, que não fique pensando que isso faz bem, mas não faz para a sociedade, Não. para o povo cearense. A informalidade é um problema e este problema tem que ser encarado. E a melhor forma de você se profissionalizar, porque assim, quem eu conheço que é informal, não tem que ver informal para da vida, não. Porque o cara às vezes não sabe como é que sai daquele ecossistema ali. Por isso que eu digo, tá lá, tá feito aqui o recadinho do Sim de Roupas, entra lá que vai te ajudar com muito respeito, com muito cuidado, entendendo o teu contexto, a você aos poucos fazer essa migração, se formalizar e quem sabe crescer. E a gente está aqui contando a tua história, como a gente está contando hoje, da Corpo Malhado. Além disso, né, eu também tenho um recadinho, viu, William? Viu, Dião? Também tem um recadinho. Oba. Nesse processo também de aceleração de negócios, de conexão também, uma das coisas que foi viável com esse projeto, especialmente com parceiros de roupas também, foi que a gente tem nossos programas de treinamento hoje, de mentoria, né? A gente começou lá em janeiro com a NRF, que a gente foi lá para Nova York e tal. Fui apoiado por vocês também, trouxe uma palestra para cá. Mas assim, por uma questão de agenda mesmo e também de orçamento, não é todo mundo que consegue ter acesso aos nossos programas de mentoria, né? A gente também tem um limite por ciclo. Só que nessa configuração eu falei, cara, e se a gente conseguisse montar um projeto que a gente envelopasse de uma forma mais simples, tudo isso que a gente aprendeu ao longo desses 20 anos, essas parcerias, esses podcasts aqui já são quase 100 episódios, e a gente compilasse isso num processo, num passo a passo ali, você conseguisse, até se você for amador, num dia só você planejar sua marca durante todo o seu ano, né? A gente montou o que a gente chamou de plano aula lucrativa, tá? É um projeto, cara, fantástico, são 10 passos ali, que vai fazer uma conexão entre planejamento, né, que a gente chama que é a meta, o criativo, que é onde entra o marketing, onde entra a coleção, e a parte de venda, que muitas vezes as pessoas querem vender, mas vender muitas vezes não resolve o teu problema. Se você vender errado, você aumenta o buraco, né? Então, é você fazer também quebra a empresa. você fazer esse fluxo aqui de forma correta, no fluxo correto, no teu tempo, dentro do teu canal de venda. Tem muita consultoria hoje, cara, que quer enviesar o cara só para e-commerce, ou só para atacado, ou só para varejo. E às vezes não é isso, né? O DNA de cada marca é diferente. Por exemplo, eu sou a Overlay hoje é uma empresa que tem um DNA muito forte no atacado pronta entrega. Nós estamos abrindo outros canais, como a gente tem hoje os representantes. Vocês têm um DNA muito forte no varejo. Então, assim, é um crime eu dizer que tem que ser só de um jeito. Não é. Tem que entender cada mercado e fazer isso. E aí, esse ciclo no tempo certo torna o que eu chamo de uma empresa sustentável, que é uma empresa que gera lucro. Porque sustentabilidade na prática, a gente fala muito de ESG, é uma empresa que gera lucro. E aí eu gosto muito de uma frase da Cris Arcângela que diz o seguinte: uma empresa sem resultado
ela é uma empresa triste. Ela não pode investir em tecnologia, ela não pode contratar, ela não pode abrir loja. Então, gerar resultado, eu acho que é a melhor coisa que você pode fazer para o seu próprio negócio, né? Então, esses 10 passos aqui, nesse plano alocativo, é o que a gente conseguiu desenvolver para vocês, tá? Assim como o Sim de Roupas, ó, é isso aqui, tá? Eu gravei uma aula explicando esse passo a passo, uma aula gratuita, tá? Eu te convido a vir acessar essa aula, que a gente tem uma meta, William, de impactar 5.000 empresas. Esse é o nosso objetivo. Esses próximos anos, né? Eu tive essa visão, tá? E com esse projeto mesmo, tá lá, aula gratuita, clica lá para tu ver. São 5.000 empresas que a gente quer conectar. Então, o QR Code está aqui na tela também, link na descrição. Se associa ao Sim de Roupas e vem fazer parte também, vem transformar a tua marca numa marca que performa. Beleza? Recadinhos dados, eu queria que a gente fechasse com essa história da aula. A gente falou sobre o produto, falou sobre a questão técnica, eu achei muito generoso da sua parte, explicar que você podia descer a lenha, né? E assim, eu não sabia de verdade. É que você fala, poliéster, na minha cabeça vem produtos errados, né? Vem produtos que não têm qualidade. Lá não, lá tem um certo sentido. Mas como que a gente pode, William, agora falando de posicionamento de marca, trazer um pouco do que esse mercado de luxo conseguiu abrir na cabeça do consumidor, né, esse novo mercado de fitness, porque eu não tinha essa visão antes da aula, eu lembro, não tinha, tá? Como que você acha que a gente pode aproveitar esse movimento aí para a Corpo Malhado e para nossas marcas? Primeiro, a mulher perdeu o pudor, né? Ela hoje em dia vai para a academia só de top. Tá. Ela não usa mais a peça de cima, Tá mais livre a mulher, está né? mais livre. Isso deu uma liberdade para ela de sair daquela caixa que tinha que vestir aquele taillé para poder ir a um fórum, né? Tinha que estar com uma determinada peça para ir para um supermercado. Então, essa linha dentro, harmonizando com o fitness, deixou a mulher muito à vontade para ter peças que ela usa na yoga, mas que ela vai ao médico depois, vai pegar um filho no colégio. É vai ao casual, por favor, né? casual. Não, assim, eu nunca quis fazer roupas que servisse só para um lugar, Para uma atividade, né? uma coisa só. Então, a minha roupa sempre foi uma roupa que a mulher poderia ir buscar os filhos na escola, ir na igreja, numa missa, ir para um banco, para qualquer lugar, e ela estaria impecável, estaria muito armada, chique. E hoje, vendo a linha casual, ela veio agregar o mundo fitness. Total, total. Hoje você amanhece vestida para correr ou para academia, para fazer qualquer atividade, depois bota um casaquinho, aí tá no banco, vai para qualquer outro lugar e você tá bem arrumada, bem vestida pronta para o jogo. O mundo athleisure e o fitness estão entrelaçados, não tem jeito. Está muito próximo O atleta é isso, né? Seria esse Casual. seria esse casual, casual. né? Fala um pouco sobre esse termo, fala que acho que tem muita gente que tá no ramo não conhece, né? O que é o atleta? Eu acho que o atleta, na verdade, ele consolida o que essas marcas estão construindo, né? Nós estamos nos segmentando cada vez mais, abrindo, né, o casual dentro da Corpo Malhado, porque a gente vê que as mulheres também querem se vestir, passar o dia todo de forma confortável, Não dá de todo colher a dia em vida, casa, né? Polemida, abre aspas, né? trabalhar, né, trabalhar e buscar o menino no colégio e bem vestida. Bicho, total, total. Total, sério, isso é muito importante. É como eu te falei, eu vejo muito isso, tanto no mercado fitness, essa evolução, como também no mercado do lingerie também. É. Você falou que a mulher tá mais. Você falou, não sei se você falou sem pudor, você falou ter um. Perdeu mais o Mais pudor. livre, né? Eu acho que é isso, né? Foi exatamente E isso. você né? mexe ali, você coloca ali uma sobreposição, uma peça assim, você vai compondo. No nosso clima hoje, que em geral no Brasil é um clima muito quente, vamos dizer assim, Quente. em geral, você tem uma roupa ali, cara, que tá super adequada para aquele ambiente, né? Não é eu com esses moletom que eu inventei, viu, Pajé? Eu inventei esses moletom aqui, quando é que eu vou botar, eu chego só de camiseta, sabe? Aí quando eu chego pra gravar, o pessoal, sabe, meter esse moletom aqui, O ar-condicionado aqui é bom. e tá, tá no estúdio, dá pra malhar, tá perfeito aqui. Pra mim, aqui é toda a posição ideal pra mim, sabe? Geralmente dessa. Pode usar seu casaco. Mas realmente tem gravação que eu saio, viu, amigo? Parecia que eu tava numa panela de pressão, viu? Gente, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Aproveitando aqui, eu sou suspeito para falar, porque o Vinícius, o pai dele é meu irmão.
né, de coração, irmão que a gente adota na vida. Mas o Vinícius, esse trabalho que eles estão fazendo é muito importante para o nosso setor, para valorizar a indústria cearense. Então, vamos aproveitar, vamos se profissionalizar e melhorar também o nível dos nossos colaboradores. É isso aí. Eu acho que é sobre isso, amigo. O William fala um termo, o seu xará, que é meu sócio, que é do projeto, você conheceu ele. Ele fala o seguinte, cara, a gente tem que fazer com que a água suba, porque quando a água sobe, todos os barcos sobem, né? E esses barcos são nossos colaboradores, são nossos colegas de mercado, são as empresas, nossos fornecedores. Eu acho que a gente tem que. Tem alguns empresários do Ceará que falam o seguinte: o nosso DNA no Ceará, na verdade, é um DNA de moda de qualidade, né? Então, isso possibilita que a gente venda produtos de melhor qualidade, pague melhor nossos fornecedores, né? E mais uma vez, né? Fugir da formalidade, da informalidade, né? Eu acho que esse é o desafio, tá? Gratidão, amigo, pela sua palavra. Você sabe eu ia falar peso, mas não é peso a palavra correta. Você sabe da relevância que ela tem pra gente, né? Em outros episódios, a gente já se declarou um pelo outro, viu? É porque a gente tem vários Ainda bem que a gente momentos. Ainda bem que já hoje, viu, Mané? Foi estratégico, É, foi estratégico. temos momentos que a vida nos uniu mais ainda em dificuldades e também em alegrias, É né? nessa hora que a gente sabe quem é quem, né? É, Amigos, pra gente encerrar, senão eu não consigo terminar o episódio, viu? então É, hoje passou o limite. não, é porque se você tá nessa pauta aí você mexe com uma parte minha aqui que eu procuro sempre ter muito cuidado com ela, sabe? Mas pra gente encerrar aqui, certo? Duas perguntinhas finais, né? A primeira, o que é que vocês falariam, independente de ser fitness ou não? Que conselho vocês dariam para quem tá começando? Ou então para quem tá passando pelo rojão, como a gente gosta de falar aqui no Ceará, né? O que vocês poderiam falar? Vocês já viram muita coisa, né? Quem está começando no Quem tá começando na moda, no segmento. empreendedorismo. Isso. Tá querendo lançar sua marca, tá querendo começar sua jornada. Eu acho assim que você começar um negócio, você tem que ter a ideia firme aonde que você quer chegar. E sabendo que tudo é questão de processos, de organização. Tudo tem que estar bem direcionado, bem amarrado. Os setores têm que conversar. Você não pode fazer uma compra grande e não saber o que vai confeccionar, o que vai cortar, para que público vai destinar aquilo ali que você está comprando. Você não pode ser inconsequente a esse ponto. E gerir melhor a sua compra, a sua venda, porque também a gente tem que se preocupar com a venda, né? E dentro do seu universo de loja, também tem que olhar se seu público está chegando, se está sendo bem atendido. Eu daria esses conselhos, checar todos Ou os seja, processos. focar primeiro para onde você quer ir, quem é seu público, né? E não Isso. comprar o produto pelo produto. Não é só querer fazer o produto, não tem que Isso. se programar para fazer aquele produto. Isso. É algo consistente. Então, Agora você falou aí sobre quem está passando momentos difíceis, né? É muito importante se acompanhar com pessoas, tá, que sejam positivas, pessoas que mostrem o caminho. Todo mundo passa dificuldade, todo mundo passa aperto, mas confiem no trabalho de vocês, né? Orem muito para Papai do Céu Sim. iluminar este caminho e procurem se acompanhar com pessoas que engrandeçam vocês, né? O trabalho de vocês. Se você for conversar com quem vai lhe colocar para baixo, só vai lhe deixar no desânimo enorme para você superar seus objetivos. Vai sugar mais energia, né, William? Muito. Até porque, cara, reclamar não resolve, né? Se Não. reclamar resolvesse. Não, se reclamar resolvesse. Não. Minha mulher, essa semana, no momento que eu disse assim, não, pensar nisso daí eu vou ficar com depressão. Vai mudar esse papo. Vamos quebrar o circuito mesmo. E outra, né? Assim, 2025 tá um ano desafiador geral. Não é na moda, é geral. E eu acho que é nessa hora que você se conectar com pessoas positivas, não é aquele positivo irracional, não. Não, São pessoas que estão focadas na solução, isso. né? Não é assim, o problema ele tá posto, né? Assim, infelizmente esse ano o governo ele tá mais atrapalhando do que ajudando, né? É cheio de surpresa, é o Pix, é o INSS agora, são escândalos que estão surgindo e isso mexe com a animosidade do mercado, né? Às vezes o dinheiro está na rua, mas as pessoas ficam inseguras em gastar, porque elas ficam inseguras sobre o próximo passo. Então, assim, isso é geral.
Então, assim, você se cercar de pessoas que têm uma visão um pouco mais positiva, né? Que já passaram por isso, porque 20 anos, amigo, você passa por muita coisa, né? Que já passaram por isso, que já viram muitas crises acontecendo, eu acho que é por isso que passa, sabe, William? Você falou de. Eu vou fechar com isso, porque é muito o meu momento, né, de vida hoje, né? Você falou muito de orar, né? De oração. Eu digo que as batalhas que a gente vence elas de joelho, né? Orando para quem cuida de todos nós. Eu acho que é sobre isso, né? E a gente estava muito aqui falando sobre família. Esse episódio é sobre família. A gente estava mostrando aqui já a próxima geração, né? Que eram os netos aqui, né? Como é o nome mais nova? Heloísa. A Heloísa, que parece que vai ser uma artista mirim aí. Porque eu tava todo tempo chamando o vovô. Dizem que viu? Era Pelo vovó. vovô. Mas eu acho que no final é sobre isso, né, cara? Quando chega em casa, que a gente tá bem, que não existe sucesso profissional com fracasso na família. Não existe isso. Por isso que é um desafio você ter empresa familiar, porque tem que ser o duplo sucesso, né? Não, aqui não existe o meu sucesso, o sucesso do William, não, é o sucesso de nós todos. Tá todo mundo no mesmo Do barco. plano Versosa, né? É. Do plano Versosa. Não, só E nossos funcionários também. eu elevo ele também me ergue, então é assim, é o nosso sucesso. Claro, eu devo tudo aos meus funcionários, a minha colaboração e aos processos que eu falei, né? Se Claro. for tudo bem segmentado, não manda, não sai do campo. Maravilha, maravilha. Pra gente fechar de vez, certo? Tem uma pergunta que eu já fiz pro William, eu vou fazer agora pra Diana, tá? Muita coisa mudou. Você tá falando aqui, né? Tá com o nome antigo, que, nossa, eu guardo muito carinho desse moletom, né? Mas por que moda é foda? Por que moda é foda? Fala, Diana. A Renata já me respondeu, o William já me respondeu, agora eu queria ouvir sua versão. Boa. Eu, Sem filtro. tá. Versão sem filtro. Assim, não Eu pode vou ser muito demorada, não. Tem que ser. Eu vou responder do meu setor que eu mais trabalho, que é o criativo, né? É a produção. Por que que moda é foda? Eu acho porque é um desafio você criar, botar na produção e ser bem-sucedido. Isso é um desafio, isso é foda. Ah, demais, demais. Eu gostei muito do finalzinho. Foi esse público encerrado que eu acho que mostra muito do que a gente está sentindo, né? Amigos, para poder encontrar vocês nas redes sociais. Eu sei que vocês, às vezes, são um pouco mais reservados, mas eu sei que o William posta, que eu já vi vocês também na internet, né? Qual é o arroba de vocês e da marca de vocês? Arroba do William. William Berkman Marinho Versosa. William... Qual é o nome desse, viu, bicho? Vale. É um negócio. William Berkmans Marinho Versosa. Exatamente. Mas é esse completo aí? É. É mesmo, é mesmo. E o teu, Diana, qual é? Arroba Diana Vercosa. Vercosa, né? E das marcas, né? Nós temos da Corpo Malhado e da Tufo, né? Isso. Qual é a arroba Corpo Malhado? Arroba Corpo Malhado? Arroba Corpo Malhado. Arroba Corpo Malhado. E da Tufo é? Arroba Tufo. Tudo Tufo Olha. Esportes. Tufo Esportes. Esportes... americanizado. Isso. Conhece, né? Tufo, Conhece. Tuffos, Isso. Esportes, Isso. conhece no final. Isso. Maravilha. Siga o arroba Modeflow, tá? Como eu falei, nas 4 plataformas, né? YouTube, Instagram, Spotify e TikTok. E este jovem que nos fala, além de estar aqui, né? Tentando fazer essa condução, tentando não, né? Conduzindo esse processo aqui, como o William bem falou, eu agradeço mais uma vez, William, a sua fala, né? Conduzindo essa mesa, formando essa mesa aqui agora, nos bastidores das marcas. No meu arroba também você acompanha conteúdos extras, né? Eu falo também sobre análise de marca, falo um pouco sobre gestão de negócio, curiosidade do mercado, notícias, ou seja, ali você vai encontrar muito mais conteúdos além do nosso ecossistema. Amigos, muito obrigado pelo tempo de vocês, por estar na casa de vocês, tá certo? Fica aqui meu agradecimento. Já são sócios, é o terceiro episódio. São os que mais gravaram comigo, né, à toa. Olha aí. Porque honra é uma coisa que eu levo pra minha vida, a gente tem que honrar com quem honra a gente. Mais um, né? O Bruno. Aí eu vou tentar ver se eu conseguir. Eu tentei puxar ele hoje, né? Bruno, vamos ali, Bruno. Ficou no microfone. Ele, não, tá bom, tranquilo. Mas o Bruno também é um cara. Eu conheci o Bruno mais recente também, foi o último dos Versosos que eu tive acesso, um cara também muito querido também. Né? Tá muito envolvido também lá no Cine de Roupas contigo, Bruno né? tá trabalhando muito no Cindy Roupa na parte de desenvolvimento de novas tecnologias, né? Aí, puxou o pai. Puxou o pai. Gosto. Tá? Qual é o nome do mascotezinho lá, do cachorrinho lá que tem lá? A Nina. A Nina, rapaz. Cachorrinho assim, viu? Só a cabecinha dela o meu chihuahua, do Zeca, viu? Uma golden linda ali também. Meus amigos, muito obrigado, tamo junto e até o próximo episódio.